Olá, jovens professores e professoras, chegamos à nossa lição 6. Vamos falar sobre riquezas, quando tudo não é o bastante. Vamos tratar aí da ganância. E para começar, acho legal a gente já comentar a frase de reflexão, que é uma frase do Timothy Keller. Na lição passada nós falamos sobre sexo, sobre sexualidade, e muitas vezes esse parece ser um assunto ultra mega grave. E aí Timothy Keller traz para nós uma outra perspectiva, que o nosso Senhor Jesus nos advertiu muito mais vezes contra a ganância. Olha só, a ganância também é muito perigosa, e a gente vai perceber no decorrer dessa lição o porquê. O motivo é que ela muitas vezes é difícil de ser admitida. Então, ela é um ídolo que muitas vezes a gente não reconhece, não percebe. Então, acho legal a gente já começar com os nossos alunos por essa frase do Timothy Keller, fazendo-os pensar e se atentar a como a ganância, o amor ao dinheiro, às riquezas, é perigoso e muitas vezes não é percebido por nós. Logo, o primeiro tópico vai falar disso, vai tratar do cuidado com a ganância. E aqui nós vamos falar da ganância por duas perspectivas. A pessoal, interna, o amor que eu tenho ao dinheiro, e também uma perspectiva cultural, externa. Como a nossa cultura, o mercado, por meio do consumismo, nos educa a ter as riquezas, os bens materiais, os recursos financeiros como base, como fonte da nossa felicidade, da nossa segurança, da nossa satisfação. Então, esse primeiro tópico trata dessas duas perspectivas e é importante cada uma delas ficar muito clara para os nossos alunos. E existe um verbo aí no meio do texto, que é o verbo que Jesus usa na palavra, que é o verbo consistir. Esse verbo é o que vai dar base para a ideia de idolatria. Então, o fato da nossa vida consistir nas nossas riquezas é o que caracteriza as riquezas como um ídolo no nosso coração. Isso também é muito importante estar claro para os nossos jovens, então enfatizem esse significado do verbo consistir nesse contexto da ganância que o Senhor Jesus trata no texto, ok? Então, aí a gente passa também para o tópico 2, que fala das preocupações da vida. Esse tópico também é muito importante porque ele vai trazer as preocupações da vida, ou seja, a ansiedade, como um mecanismo de controle da ganância. Vejam só que aí a ideia é trazer a ansiedade como uma forma de nos controlar, né? De nos impulsionar numa busca desenfreada por riquezas, por recursos financeiros. É claro que aqui a gente não está tratando do aspecto de saúde, no aspecto de saúde mental. De forma alguma, a gente vai menosprezar a ansiedade como um aspecto de saúde. Não é isso. Mas nós vamos tratar da ansiedade aqui nesse sentido de busca desenfreada, de uma preocupação que nunca cessa e que está sempre em busca de mais e mais e mais. E isso a gente também pode conferir até mesmo lá na parábola, né, que a gente trata, porque aquele homem rico também se preocupava com o futuro, né? Eu vou guardar para que no futuro eu tenha bastante. Então, essa preocupação constante com o futuro, de ter, de armazenar, de guardar, pensando num futuro que a gente nem sabe como vai ser, é também um mecanismo de controle da ganância. Então, e a gente precisa esclarecer isso para os nossos jovens também, mais uma vez, sem, claro, menosprezar a ansiedade como uma questão de saúde mental e tudo mais, ok? E aí, a gente precisa perceber que Jesus está tratando do ídolo no nosso coração. É um texto nada óbvio, né? Não é um texto em que aparece a palavra idolatria, não é um texto que Jesus chama de deuses falsos ou de ídolos. Mas percebam que pelo contexto, a gente entende que Jesus está tratando um ídolo do nosso coração. Quando Jesus fala que vocês buscam nessas coisas, Jesus está falando de idolatria. E é esse olhar crítico na palavra que a gente também precisa ter e desenvolver nos nossos jovens. Jesus não está usando a palavra idolatria, mas ele está tratando
dessa postura do nosso coração, em buscar em outras coisas aquilo que na verdade nós temos que buscar em Deus e descansar nele, confiando de que ele cuida de nós. Então, Jesus aí também está tratando dessa busca errada do nosso coração, ok? E aí, no terceiro tópico, a gente vai tratar sobre trabalhar. Acho importante começar esse tópico lendo a frase do Iago Martins, para já trabalhar nos nossos jovens essa questão de a busca por riquezas pode ser mesmo pecaminosa, porque ela se torna um fim em si mesmo. Enquanto que, na verdade, o nosso trabalho não deve ter apenas esse objetivo, esse propósito, né? Então, neste tópico, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com os nossos jovens a beleza da vocação. O nosso trabalho como uma forma de abençoar o mundo, de abençoar a vida das pessoas. É claro que por meio do nosso trabalho a gente paga os boletos. Sim, nós pagamos os boletos, mas não deve ser um fim em si mesmo, não deve ser só para isso. E aqui esse tópico é para ampliar a visão dos nossos jovens. Nós podemos sim trabalhar para ter uma vida confortável, uma vida digna, uma vida segura, mas não deve ser esse o único objetivo. Nós precisamos entender que o nosso trabalho, mesmo que secular, é também um ministério. É também uma forma de abençoarmos a vida das pessoas ao nosso redor e espalharmos o reino de Deus pelo mundo. Quando fazemos um trabalho digno, quando fazemos um trabalho honesto, quando exercemos uma profissão que faz bem às pessoas, que contribui para o bem-estar da sociedade, para uma vida mais digna, mais saudável, nós estamos sim representando o nosso Deus aqui na Terra. Então, esse é o momento da gente ampliar a visão dos nossos jovens sobre trabalho, para que o trabalho e a busca por recursos financeiros por meio da carreira profissional não se torne um ídolo. Pelo contrário, se torne um ministério na vida deles. Ok? E aí é importante a gente perguntar, investigar, né, dos nossos alunos. Eles já escolheram suas profissões? Se nós temos muitos adolescentes na nossa sala, eles já pensaram sobre isso, né? Quais profissões eles querem exercer? E por que eles querem exercer essas profissões? Perguntem isso para eles, deixem-os responder, para que eles pensem sobre isso. Talvez eles nunca tenham pensado, né? A gente ouve muito falar de escolher a profissão pelo salário que proporciona. Mas aqui a proposta é pensar na nossa profissão, pensando também no que a nossa profissão proporciona para a sociedade. Então, perguntem para os jovens se eles já escolheram suas profissões e por qual motivo escolheram essa profissão. Pergunte também como a profissão que eles escolheram pode abençoar a vida das pessoas. É aí que talvez a gente vai levá-los a pensar em algo que eles nunca tinham pensado. A minha profissão, como abençoa a vida das pessoas? Como abençoa a sociedade, as pessoas ao meu redor, né? Como o meu trabalho pode espalhar o reino de Deus pelo mundo? É muito importante isso, porque muitas vezes a gente acha que ministério só se exerce dentro da igreja, né? E que a gente espalha o reino de Deus apenas quando falamos de Deus. Claro que isso é importantíssimo, importantíssimo. Mas também espalhamos o reino de Deus por meio daquilo que fazemos, construímos, empreendemos. Então, perguntem para os jovens como eles entendem que a profissão que eles escolheram pode abençoar a vida das outras pessoas e como essa profissão pode ajudar a espalhar o reino de Deus, a vontade de Deus na sociedade em que vivemos, ok? Acredito que isso vai render boas discussões, boas ideias, então deem aí alguns minutos para os jovens compartilharem e pensarem sobre isso. Depois nós partimos para o último tópico, que é baseado no texto de Eclesiastes, um texto riquíssimo. Claro que aí na lição nós tratamos apenas de alguns versículos, mas vocês podem explorar até outros versículos aí nesse trecho que nós citamos. É muito rico essa parte de Eclesiastes. Então, para começar, a gente já traz aí o subtítulo, né, do tópico, que é Dinheiro não traz felicidade.
talvez esse seja o momento de vocês perguntarem para os alunos se eles concordam com essa frase. A gente sabe que tem muita brincadeira, muito meme na internet falando sobre isso, que dinheiro traz felicidade sim, né? E tudo mais. Então, aproveitem esse momento para perguntar se eles concordam com essa frase. A partir da resposta, proponham para eles conhecer o que Deus acha dessa frase. E é aí que a gente começa a discorrer sobre o trecho de Eclesiastes. Porque sim, a Bíblia também fala sobre dinheiro, a Bíblia também fala sobre riquezas e a Bíblia também nos ensina, Deus também nos ensina a como usufruir dos nossos recursos materiais e financeiros de forma saudável. Então, esse trecho de Eclesiastes vai nos mostrar que sim, nós podemos ter muitas bênçãos materiais, todas que o Senhor nos dá, mas ainda assim não advém delas a felicidade, o prazer e a satisfação. Pelo contrário, se o Senhor não estiver conosco, essas riquezas se tornam, na verdade, um problema, um fardo, né? Um complicador da vida, ao invés de um facilitador. Então, é esse contraste que a gente precisa mostrar para os nossos jovens. Dinheiro é bênção? É, mas se nós estivermos em comunhão com o abençoador, que é o nosso Senhor Deus. Caso contrário, se torna um problema. E aí, logo no final do tópico, Eclesiastes mostra como nós podemos conviver com as nossas riquezas de forma saudável. Enfatizem isso com os jovens para que a gente possa mostrar para eles que o dinheiro não pode se tornar um ídolo, né? Não advém dele a satisfação e o prazer para a nossa vida. Ele é apenas um recurso com o qual o Senhor nos abençoa, ok? Então, trabalhem isso com os jovens, leiam Eclesiastes e eu acredito que vai ser uma lição muito rica de conteúdo e aprendizado para todos. Fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!